projeto também do Multishock, a gente nesse ano fez 10 grupos musicais aqui de Taubaté tocarem numa programação dentro de um restaurante. Isso daí é o maior ganho que eu já poderia ter nos últimos anos. Porque quando eu cheguei aqui em Taubaté, aqueles músicos que não queriam sair da garagem, eles ainda não saíram da garagem. Mas tinha vários amigos que iam tocar 4 horas num lugar e não ganhar nada por isso. Troca por uma porção de fritas, um refrigerante. Então, nesses últimos 5 anos, mudou o cenário artístico de Taubaté. Isso é empreendedorismo, isso é bacana. Então, você faz arte por prazer, não precisaria ganhar nada. Então, só que você tem família, você quer viver disso, você quer estudar para pagar a sua faculdade, não é? Então, é assim que a gente tem que pensar. O que eu posso fazer que eu consiga me sustentar com isso? Talvez você tenha um segundo emprego hoje para se aprimorar. Mas na primeira oportunidade que você tiver, vai em frente, vai atrás do sonho, ganhe dinheiro com isso e seja criativo, faça inovações, mesmo dentro do estilo clássico. Hoje em dia a gente vê grupos de chorinho trabalhando com eletrônico junto. Então isso é criatividade e inovação, uma nova proposta, tá? Fica à vontade de fazer. Esse grupo aqui, voltando um pouquinho sobre produção, revelou. A Luara, lembra aquela menina lá de 19? Aos 22 a gente se encontrou de novo. Luara, Ife, Marcelo Cooper e Luiz Guedes foram os caras que chegaram aqui em Taubaté em 2010, tendo uma ideia de montar um grupo de samba, talvez, alguma coisa assim, chorinho. Aí um dia eles foram num barzinho aqui em Taubaté. O Ife e a Luara, eles já participaram do grupo de samba aqui. Luiz Guedes é um violão 7 cordas lá de Florianópolis. Marcelo Cooper, ele faz sax e clarinete, professor da escola Fego Camargo. Então eles se reuniam de novo no quintal de casa, na sala de casa, e faziam um som maravilhoso. Até um dia que eu fui no aniversário de alguém aqui, eles estavam tocando. Eu falei, gente, mas vocês não vão fazer nada com isso? Peraí, vocês são bons pra caramba. Ah, é, Cláudia, você é produtora, o que dá pra gente fazer? Daí a gente começou a trabalhar. Aí a gente criou o logo. Primeira coisa, viu, gente? Crie uma marca. Crie uma marca que mesmo que depois de um tempo você tenha aí, por exemplo, não tanta visibilidade, quem participou já sabe que você existe, já conhece. Quando a gente criou aqueles 4 primeiros, a gente foi num barzinho uma noite, convidamos essas pessoas aqui. Grande mestre do violão 7 cordas, um garoto que tomava cerveja com a gente, mas gostava de tocar pandeiro. Esse outro aqui, amigão nosso lá de Pinda, também aprendendo a tocar 7 cordas. E esse aqui do trombone, que é da banda marcial, que é da fanfarra, da famuta, a gente chamou para ir para o barzinho tomar uma cerveja. E aí virou o grupo Mistura e Manda. A galera começou a ir, foi outro trombonista, outra cantora de Florianópolis, essa daqui que é uma figura que começou o samba em Taubaté, Silvinha Moreira. Luara aprendeu, antes ela só cantava naquele primeiro grupo lá. Hoje ela toca pandeiro, cavaco, canta e está quase no violão 7 cordas. Isso aqui é inovação, é criatividade que acontece, mas com dedicação. Muito mais empenho do que o empreendedorismo. O empreendedor talvez não precise ter tanta técnica, tanto estudo assim. O empreendedor com conhecimento prévio, ele acha a oportunidade e vai lá se arriscar. Lembra que o Vygotsky falou que ele arrisca para os louros ou para as derrotas?
Então, o grupo Mistura e Manda se arriscou e a gente foi trabalhando sem parar. A gente abriu um show da Fernanda Porto os primeiros 2 meses. Lá naquele bar que a gente começou, nós fomos os primeiros a cobrar couvert na entrada. Desculpa, quem frequenta algum barzinho, alguma coisa, tem que pagar a entrada. Porque era o único jeito da gente remunerar o grupo. Quem trocava a música, né, o entretenimento por uma porção de batata e um refrigerante, agora eles já ganhavam 300, 400 reais por noite. Em coisa de 2, 3 meses. Abrimos o show do Fernanda Porto, fomos convidados para a Feijoada da Mangueira. A gente foi para Caçapava, foi para Pinda, foi para os bares mais afastados, como o Serrinha. Aqui a gente começou com um bar chamado Tribos, o segundo bar que a gente fez, cobrando 5 reais toda quinta-feira. Tinha média de 200 pessoas toda quinta-feira lá dentro. Nós ganhamos dinheiro com isso. A gente foi para restaurantes bacanas aqui em Taubaté, né? Esse aqui fica em Quiririm. A gente abriu um show no Avenida do Povo com o Jorge Aragão, lá o Mistura e Manda ali. Então, a gente fez show em boate GLS-BT. A gente fez show em academia de tênis. A gente fez show em padaria no domingo de manhã. Veja bem. Tudo isso foram oportunidades, foram criações nossa, parceria, né? O grupo todo focado no que a gente queria. A gente apareceu na revista Tal por 2 vezes, apareceu também no jornal Vale, no Estadão, enfim, e assim foi criando. Esse aqui era o formato original do grupo. Se apresentou algumas vezes no Sesc, se apresentou na Unital, apresentou em Tremembé, na festa do arroz, enfim. A gente deu um ano e meio de trabalho com esse grupo, a gente rodou a cidade, o Vale todo. Hoje em dia eles já vão para outros estados. Essa aqui sou eu com a Silvinha Moreira, que eu considero ela a grande iniciadora do samba aqui em Taubaté, principalmente. Ela tinha um grupo chamado Maroca, não sei se alguém já conheceu. Esse grupo, ele se desfez, quem fazia parte dele era o Ife e a Luara. Ela acabou o grupo se desfaz às vezes, né, por incompatibilidade de tempo, horário, essas coisas. Mas aí o que a gente fez? A gente começou a fazer fotos publicitárias em bares diferentes. Os fotógrafos ficavam loucos com a qualidade do grupo, com a beleza, a harmonia dos caras, né? Você pode ver que parece uma moçada das antigas, mas eles são super jovens, são daqui de Taubaté. A gente começou a fazer promoção nos bares. Acerte a música e o autor que você leva. Aqui foi uma cachaçinha. Você leva uma cachaça. Aí no outro dia você não paga a conta. Então a gente foi criando coisas motivacionais para que as pessoas fossem para os bares do mesmo jeito que ela ia para todos, mas só que ela saísse de lá querendo ir quinta que vem de novo. Esse foi o grande lance. E é assim até hoje. Eu saí do grupo já há 1 ano e meio, um pouco mais. Eles se apresentam sempre ali no Porca Miséria, no restaurante Figueira, em Tremembé. Não sei se vocês já frequentam algum desses lugares, mas é altíssima qualidade, vocês vão entender o que eu estou falando. Esse lugar ficou tão bombado, a porta do lugar, fila de espera. A galera ia pra lá fazer festa de aniversário. Era uma hora astral, por quê? Porque a música é de qualidade, o astral bacana, a galera começou a dançar. Taubaté nunca se viu dança em bares e restaurantes. O pessoal tirava as mesas e começava a dançar. Tinha literatura dentro do bar, a gente fez um combo de música, literatura, poesia, e assim foi acontecendo o projeto. Aqui nessa época aqui, a gente tinha 6 meses de trabalho. Já, imagine, aqui a gente faturava para o grupo uma média de 3 mil reais por noite. Aqui falando para vocês assim,
que ninguém nos ouça, mas para quem trocava por batata frita, né, e refrigerante, foi um salto. Tanto é que eles estão até hoje fazendo sucesso por aí. Aí vem essas carinhas lindas, né, do grande pensador, com sua barba aqui já grisalha, quase branca. Como será que foi esse rapaz aqui, né, com os 15, os 20 anos? Deve ter história. Eu não tive tempo aí de me aprofundar nisso, mas é isso que eu falo. Vocês estão com essa idade. Vocês, né, entre 15 e 18, é a grande oportunidade de colocar o sonho para acontecer. Claro que entre os 15 e os 18, de repente um pouco mais, a gente vai empreender e vai desistir, vai empreender e desistir. Ou não vai dar tão certo quanto você imaginava. Mas a criatividade, junto com essa experiência que você teve, com certeza vai te dar segurança para você fazer coisas muito melhores no futuro. Pode acreditar nisso. E aqui, o que ele fala? Não saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Certo? Então não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. O que os nossos amigos lá, cantores, musicistas, são especialistas, pode me dar um chocalho na mão. Eu entro com eles, só na rodinha. Falou que é ensaio, apresentação, eu não consigo, eu não tenho coordenação, eu fico emocionada, ai, quero sair dançando, sei lá, eu fico, não sei, nunca ensaiei, eu fiz umas aulas de violão, mas sabe qual que é, né? Fui fazer outras coisas, então eu não preciso saber mais que eles, né? Eu tenho um saber diferente e exatamente o que eu sabia fazer, que era a produção, junto com a qualidade deles, a gente fez tudo. Deu tudo certo. Tá bom? Aí, dentro disso daí, eu me desligando já do grupo, que a gente teve um período aí de trabalhos, mas veio o insight de que dia 2 de dezembro é dia do samba. A gente começou em junho, em dezembro fazia um ano e 6 meses que a gente estava junto. Aí eu falei, não é possível, uma cidade que está bombando de chorões, né? O pessoal vai, média de 200 pessoas indo nos bares toda quinta-feira. Se estivesse no sábado, ia também. Às vezes domingo no almoço, onde eles estivessem, o pessoal ia atrás. Vamos fazer um evento do samba, porque chorinho é um pouco mais restrito, né? Não tem tantos grupos assim. O que a gente fez? Criou aqui o evento do samba. Foi muito simples: conhecimento, informação, pesquisa e vontade de escrever. Isso daqui para gestão cultural, produção é fundamental. Tem que escrever. Se você não escrever, nem do papel sai, né? Mas se estiver escrito já é melhor. Aí escrevi para o secretário de cultura aqui de Taubaté. Aí ele falou assim, mas um evento de samba, o que você pensa em fazer? Falei, tá aqui o projeto. A ideia era convidar 32 grupos de samba do Vale, fazer na Praça do Epaminondas o dia inteiro de samba e encerrar à meia-noite e com uma apresentação de dança durante os momentos. Ah, mas quanto vai custar? Eu falei assim, olha, os grupos eu já consegui que todos colaborem com a presença. A gente precisa de transporte e de infraestrutura lá para a praça. Daí eu já tinha tudo dentro de uma planilha. Então a gente precisava de 5 vans, de tantos de som, tantas cadeiras, e que a hora que ele viu tudo aquilo, e levei o currículo do grupo, ele falou, tá aprovado, vamos fazer. A gente fez dia 2 lá na Praça do Epaminondas, foi super bacana, maior sucesso, não só pro público que estava vendo, né, porque sabem que Praça do Epaminondas é passante, né, ninguém para e fica assistindo 2 horas de show, eles passam uns 15 minutos, vai embora, volta. Foi o maior sucesso, foi lindo de ver e apoiado pelo governo, porque até então a gente fazia tudo por iniciativa privada, né? Cobrar entrada nos lugares
Depois a gente inventou de fazer as promoções para trazer mais gente. Só que o governo nunca ajudou em nada. Aí veio essa primeira ajuda e isso foi consolidando. Aqui é o primeiro DJ de samba aqui do Vale, nosso querido Cabelo, foi convidado também para participar. Aqui foi durante o dia, aqui já mais à noite, durante o dia inteiro, passando vários grupos. A gente pensando em inovar e trazer mais coisas para atrair, a gente trouxe, desculpa, estou te atrapalhando aqui, né? A gente trouxe aqui o Dia das Mulheres, né? Que é todo dia 8 de março. Justamente esse ano, 8 de março, foi numa quinta-feira que a gente trabalhava nesse bar. Mais uma vez, vamos atrair o pessoal? Mulheres em Campo. Mulheres em Campo a gente fez umas rosas de cerâmica, um artista plástico doou. Umas poesias, a gente fez varal de poesia só falando sobre mulheres. O grupo Mistura e Manda convidou 6 mulheres entre cantoras e instrumentistas. A gente fez um quadro pintado ao vivo que o tema era mulher. Então tudo isso foi agregando informação para quem estava lá. Porque só ouvir o grupo Mistura e Manda era bacana toda quinta. Mas o Dia das Mulheres, nossa, esse sim é especial. Esse tem que ser diferente. E a gente fez em 2012, deu super certo. Em 2013 eu estava em São Luís do Paraitinga. A gente fez de novo. Olha como é diferente, né, o layout, né? Esse aqui mais clássico, mais elegante, né? Dá pra perceber, né? Uma madeira, uma rosinha. As mulheres daqui já estavam nesse clima. Agora lá em São Luís, não que as mulheres sejam tão sensuais assim, mas aqui era um bar muito mais jovem, moçada mais da balada, não sei o quê. Se eu pusesse uma coisa meio assim, mais tradicional, talvez não atraísse tanto. Então, vocês veem que até no layout das coisas é importante a gente pensar nisso. Eu também não sou aquela lá que faz o PowerPoint. Eu sempre peço para alguém me ajudar. Daí vem aqueles laços de amizade lá do começo, lembra? Uma hora eu vou precisar de você. Os amigos aqui, ó. A gente tem uma ideia, dá para fazer? Dá. Mandei fazer, a hora que ganhamos dinheiro, vamos lá e pagamos os caras. Assim funciona. Honestidade, respeito pelos parceiros também. Isso daí é muito importante. Lá no Dia das Mulheres, ó, Nicoline, que é da Band, Galvão Frade, que é o cara figurão, maior compositor de São Luís, o Renato, o Tuti e a Patrícia, eles formam um grupo mais... A grande revelação lá de São Luís, eu acredito, nos últimos tempos, é a música Paraitinga brasileira. Também já fiz alguns trabalhos de produção com eles. Estão aí mais ou menos uns 2 anos batalhando o filme. Eu acredito que eles vão aparecer aí na mídia. Como a gente está falando, empreendedorismo, inovação e criatividade. Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Você. Tá com cara que tem. Você mesmo. Você. Seja criativo agora. Faça uma pergunta. Muito bem. Já que você não fez outra pergunta, eu vou inovar. Como melhorar a criatividade? Eu vou ser empreendedora. Falar para você que, assim, na verdade, a gente pode até trabalhar um lado mais emocional, né? Esse lado, assim, mais psicológico da coisa. Mas, a grosso modo, eu imagino que a criatividade vem da liberdade. Tudo que você tem condições de ter liberdade para fazer, você vai criar ao seu modo. Porque mesmo que você queira me copiar, não vai ser igual. Então daí eu imagino que já seja um pressuposto da criatividade. Agora, o que fazer, né? Eu acho que bacana é isso. Você estar se informando, tendo conhecimento. Quanto maior o conteúdo, quanto mais informação você tiver,
E claro, né, querendo organizar tudo isso dentro de você, você estando em lugares que propiciam essa criatividade. Para um artista plástico, eu diria que para favorecer a criatividade, vá para a natureza. Vá olhar a natureza, as árvores, a mata, as cores. Para quem é instrumentista, musicista, ouça muita música, muita música. Estilos diferentes. Para quem é um compositor ou um poeta, ame, se entregue. E assim eu acho que é bacana. Mas eu vou dar outra resposta melhor até o fim, tá? Pessoal, não é possível refazer esse país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Mais uma do grande professor Paulo Freire. Então é isso. Quando a gente leva a cultura, a arte, a criatividade, isso sensibiliza a pessoa. É impressionante com as experiências que eu tive de grupos, de rock, MPB, ambientes que a gente foi trabalhar, o nível cultural e até a faixa etária, tudo mais, era bem característico. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com o chorinho, o samba, as coisas mais de tradição, você talvez não goste de samba, mas ele ali ama o chorinho porque o avô dele tocava sempre para ele. Então, é a experiência que ele teve antes. E aí, para reforçar aqui o que Paulo Freire diz, é lindo a gente ir ali perto do mercado municipal toda sexta-feira e ver uma massa de pessoas mais ou menos como essa, em volta de 15, 16 músicos que não estão ganhando nada, não estão cobrando nada, para estar ali tocando das 10 até o meio-dia, e passa doutor, passa vovô, vovó, passa pessoas de outras cidades e apreciam aquilo com uma leveza, com uma tranquilidade, né? Então, independente do nível de conhecimento, se a gente conseguir que as pessoas não matem, não ofendam, não destrua, né? Isso daí, talvez através da arte, possa ser feito. É claro que nada substitui a educação, como eu falei para você. Quanto mais informação, mais aprendizado, melhor, certo? Segundo trabalho aqui, para a gente encerrando, Flechas, Arte e Educação. Depois desse trabalho aqui com música, com teatro, a gente criou aqui o Flechas, Arte e Educação, exatamente para falar da educação. Que coisa linda seria se a gente tivesse condições de trabalhar a arte dentro da escola, né? A gente falar de dança, se a gente fizer um rap, por exemplo, falando do que Paulo Freire diz. Quem sabe? Isso é arte e educação. A gente teve aí a oportunidade de trabalhar com o Edu Lourenço, esse cara aqui, que já há 10 anos trabalha com teatro, montação de histórias, só que nunca tinha ganho dinheiro com isso, amaria viver disso, ele é engenheiro. Em 2 anos a gente conseguiu diminuir o trabalho dele de engenheiro e ele se caracterizou aqui. O Seu Giacomo, Dom Pedro, entre outros tantos trabalhos que a gente já fez com o Edu Lourenço. E aquele laço de amizade, fundamental para o projeto dar certo, ele tem uma grande parceira que ele confia muito, que é a Cissa Oliveira, grande contadora de história, grande profissional, super amiga, laço de amizade com o Edu, o que deu? Mais trabalho. A velhinha em São Luís, em Quiriri, um monte de coisa, eles no sítio. Esse aqui é uma peça que a gente criou junto, chamado Maldizeres e Benfazejos.
Arte e educação, a gente pensa que não é só entretenimento, não é só ir cantar e fazer música e ensinar o vocabulário para as crianças através de música. A gente acha que a arte e educação precisa trabalhar os conceitos da vida, né? O bem, o mal, o adequado e o inadequado para os tempos de hoje, o que funcionava antigamente, quais são as nossas responsabilidades como educador. Os dois são professores também, eu também sou, então a gente criou umas coisas bem bacanas. Falando aí um pouquinho de marketing, né? Aquilo que eu falei, cria sua marca, Flashes. A gente estava indo num curso de produção, e daí vamos criar um nome para o nosso grupo, porque a gente já tem um texto. Aí, putz, eu tive uma ideia assim que falasse folclore, literatura, educação, cultura, história, artes, e o coletivo de tudo isso virou Flashes. O Flashes já circulou com maldizeres e benfazejos por inúmeras escolas aqui da cidade, participou 2 vezes a Mostra de Teatro de Taubaté. Esse ano eles ganharam como melhor texto. Maldizeres e benfazejos, uma história de um mago da floresta que dá coisas boas para uma irmã, que é a irmã boazinha, e aquela que é malvada, sabe? Aquela irmã que quer só sacanear a outra, foi para a floresta achando que ia ganhar coisa boa também, ganhou só coisa ruim. E assim desenrola de uma coisa bem dinâmica, muito alegre. Criançada pira, eles têm uma linguagem muito legal. Adoro isso aqui vocês ainda não vê muito. Agora, pensando em história, não sei o que, Dom Pedro, o chapéu de Dom Pedro, a história da velhinha que recebe um cara que é uma sobrinha de Dom Pedro, só que ele está procurando o chapéu. E daí, ali dentro disso aqui, a gente desenvolve um texto sobre cidadania, a importância do voto, questão do 7 de setembro, uma série de coisas que vocês ouvem na escola, a gente fala através de teatro. Ali mais um banner do Maldizeres, aqui o velhinho, eles na praça, fazendo um outro trabalho. Esse aqui é um trabalho mais cultural, assim, mais de cultura regional. Aqui, lá no Teatro Metrópole. Cissa faz uma contação de história, Samestina me contou, coisa linda, ela trabalha com esse boi aqui, que vai uma pessoa ali dentro, vai fazendo uma interação com o público, é muito legal. Maldizeres de novo, teatro. A gente entrou com os 4 elementos. O pessoal da cerâmica, que faz umas coisas lindas. Alexandre Maloche, Thalita, o pessoal daqui de Taubaté, também deixava as peças tudo lá, esperando alguém comprar. A gente foi lá no Unital, fechou um acordo com eles e a gente ficou 15 dias em exposição lá. A Thalita e o Sidney ainda não fazem fama, assim, não tem muitos trabalhos, não foram para esse lado, assim. Mas o Alexandre Maloche hoje ele é o diretor lá do Museu de Quiririm. Também propôs isso aqui, ó, arte na camiseta. Então, um cara que faz uma coisa que eu não conheço nada disso, eu pego a argila e faço uma minhoquinha. Alguém trabalha com argila aqui? Dá muita emoção. Eu venho falar de Tão Virgínia. A arte e educação foi ampliando. A gente começou, vocês viram que a gente sempre começa com um grupo pequeno. O primeiro projeto foram com aqueles 4 musicistas. É brincadeira. Obrigada. Se fosse melancia, eu aceitava. Mas a balinha eu aceito daqui a pouco, tá? A gente começou com um grupinho pequeno, foi aumentando. Aqui também, a gente começou com o Edu e a Cissa, e agora a gente foi para São Luís e viu um cara fabuloso lá, de Tão Virgílio, contador de história, de primeira. Mas viu, pessoal? Desculpa mais uma vez mesmo, viu? Aquela hora que eu tossi ali atrás, assim, parecia que eu estava quase morrendo, e que eu estou fazendo uns ensaios aí para entrar num grupo de teatro também. Ficou bacana? Obrigada. Pelo menos no teatro é mais fácil, né? Você faz umas cenas para tocar.
Ditão Virgílio, figurão de São Luís, olha o tipão dele. Aqui ele tá meio barrigudinho. Eu falei pra ele, perde essa barriga aqui que não fica bem. Mas o Ditão, ele é caipira de fato. O Ditão, figurão de São Luís, eu encontrei com ele na festa do Divino, do lado do tacho de afogado, assim, ele já começou. Por que não sei o que lá? Declamando poesia. Ai, meu Deus do céu, esse homem é bom mesmo. Falei, Ditão, você não quer ir semana que vem lá para Taubaté, numa escola, declamar umas poesias? Era época, assim, mais ou menos agosto, que é folclore, né? Não, vou sim. Tá lá o Ditão, só que o Ditão me pegou de calça curta. Porque ele já mora em São Luís há muito tempo. E já há uns 5, pouco mais, ele desenvolve um trabalho com escolas. Ele faz contação de história para escola famosa em São Paulo. Então o cachê dele já era alto. Para mim não tinha um argumento de Ditão, veio trabalhar comigo que eu pago 300. Ele já ganhava uns 1.000 aí fácil. Então eu falei, Ditão, dá para ir para Taubaté, só tenho 300. Ele falou, claro, Cláudia, vou sim. Veio para Taubaté. Depois disso, até eu fui morar em São Luís. Aí aqui mais uma palavra que não deu aqui para ver, mas não saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes, é a mesma frase naquela hora, né? Não há saber mais ou saber menos, há diferença. Então o Ditão aqui, ele já sabia muito mais. Mas só que no que eu estou propondo para ele ainda não faz. Que é sair de São Luís. Ele ainda fica trabalhando lá. Lá em São Luís, a gente sabe que é uma cidade de 380 festas no ano. Nada melhor para uma televisão do que conteúdo, né, Claudinha? E a Claudinha, que é da TV Cidade, me deu uma lição aqui, durante os 2 anos que eu fiquei trabalhando com eles, que qualquer evento, esse evento aqui está lindo, ela está presente. Mas se fosse lá no fim do mundo, uma coisa que aconteceu, alguém que lançou, ou alguma coisa importante, tá a equipe da TV Cidade. São Luís, com 380 festas no ano, muito conteúdo a gente tinha. Criamos o Som LP. É um programa só de conteúdo luizense. Se tem 380 festas no ano, nunca falta conteúdo. Toda semana a gente traz material para passar na TV Cidade. E eu faço, trabalho com uma câmerinha fotográfica. Aqui, logo que eu fui com a TV, eu cheguei lá, tinha uma rádio lá, ao vivo, fazendo no Mercado Municipal. Eu falei assim, tem como fazer uma horinha de programa aí, falar um pouco? Eu gosto de falar, não tem como? O cara falou, claro, pode vir. E eu já levei um cara para entrevistar, um cara da banda lá, o Barone. Falei, Barone, vamos lá comigo. A gente foi, fez a entrevista, foi o maior sucesso. Eu tenho, assim, no mesmo dia, quando eu entrevistava, eu pedia para o cara que estava fazendo a mesa lá para mim, solta o som. E ele põe uma música, né? Saí na rua à tarde, falei com alguém na padaria, aí, por favor, me dê 2 pães. Ele falou assim, você fez um programa na rádio hoje cedo? Falei, fiz sim, vi. Aí fui no posto de gasolina, falei, moço, põe R$20 de gasolina. Ele, solta o som. Daí eu falei, poxa, pegou o negócio. Daí fiz o louco, né? A marca aqui. Essa marca aqui, você hoje em São Luís, sim, muita gente já conhece. Fez 1 ano em outubro, então faz 1 ano e meio, mais ou menos, estou lá já com essa marca. Aqui no Diário de Taubaté a gente já saiu 3 vezes falando sobre o projeto. Ali foi um projeto que eu fiz de transmitir ao vivo todo o evento tem um festival de culinária lá na cidade, que no mercado fica cheio de barraco. Durante todo o dia a gente transmitia ao vivo. Daí foi só sucesso. Daí pra frente, só LP, conhecido, todos os sábados ao vivo no mercado. Só que não. Foi por 1 ano só. Agora a gente não está ao vivo no mercado.
no mercado a gente faz um som ambiente agora, um outro projeto criativo, viu? Já tem uma resposta para você. Meu pai nem ia gostar, mas para ter criatividade, a hora que a água bate na bunda, você corre e vai fazer as coisas, tá bom? Seja criativa que o negócio vai dar tudo certo. Aqui a gente na rádio, com esses caras que escreveram um mega livro sobre São Luís. Aqui foram os primeiros dias, depois a gente mudou muita coisa. Aqui, ó, entrevistando o pessoal ao vivo, sentado nas mesas. Toda semana que eu ia entrevistar alguém, eu punha lá no Face um banner. Não, esse aqui é o... esse aqui é o Leandro Barbosa, da Cultura. A Amanda, que é do grupo Los Canteiros. Essa é uma antropóloga, a Camila. Esse aqui é o parceiro do Eupídio dos Santos. O seu... Eu vou lembrar daqui a pouco. É muita gente. Sabe que no total eu já entrevistei lá em São Luís 98 figuras importantes da cidade. Mas por que São Luís, né? Por causa disso, ó. Essa semana teve a semana. Meu ponto aqui diz que era o seu Afonso Pisa. Eu vou até voltar porque eu amo tanto o seu Afonso, esse figura aqui. Ele canta, ele compõe, ele declama, ele é um figuraço, criativo pra caramba. Aqui, ó, São Luís essa semana teve a Semana da Canção. Olha o mercado municipal numa quinta-feira, 6 horas da tarde. Quem sai de Taubaté para ir lá? Para ver Rolando Boldrin. Helder, grande artista plástico, renomado já, mas também não sai de São Luís. Filha da mãe, esse menino é um puta artista. Esse aqui é o seu José Carlos Monteiro, primitivista, premiado, também de São Luís do Paraitinga. Então você vê que é 2 trabalhos totalmente diferentes. Esse aqui é clássico, é acadêmico. Esse aqui é sem conhecimento nenhum. Mas os 2 já foram premiados. De São Luís para fora, a gente trouxe para a TV Cidade um grupo lá para fazer uma vinheta o ano passado, que foi super bacana, uma vinhetinha chamada do Carnaval. Teve aqui também o grupo Paranga, nem foi para o programa Som LP, foi para um outro programa, mas eles amam vir na TV Cidade. Então, esse crédito que a TV Cidade aqui criou um laço de amizade com a equipe toda, que me dá crédito com outras pessoas. Tá? Isso daí pode ser considerado inovação, né? Porque é difícil quem inova com sensibilidade. Nossa, eu te amo tanto que eu não tenho vergonha de falar. Então isso é bacana. O Ditão, depois que ele emagreceu um pouquinho, criei para ele um DVD. Aqui um DVD de contação de histórias. Ele conta várias histórias aqui. E pra gente encerrar, teve o Caipira da Bicicleta, teve um filme rodado lá em São Luís. Tem aqui, ó, Paulo Freire, que ele mais ama. Educação, criança. E para isso a gente tem que se divertir, né? É isso aí, pessoal. Para 2014 eu quero focar muito no momento gentileza. Tudo que fala sobre gentileza, isso já existe na Rádio Paraitinga, no programa Som LP, a gente põe lá, momento gentileza. Daí vem uma voz de uma menina super bacana, que ela estudou sobre isso, e ela fala, gentileza não é só esperar alguém atravessar pela faixa de pedestre. Não sei o que, educação. Som ambiente no mercado é o meu grande desafio. E documentários do Som LP lá em praça pública vai ser atividade para 2014, falando aí de multishock. Para vocês, seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem a injustiça social de forma crítica. Paulo Freire. Então, se eu ficar acomodada, não estou nem falando de classe social, nada disso. Se eu acomodar, vai ser... Alguém vai me dominar, eu não vou poder, não tenho voz, né? Lá no começo a gente viu que silenciar não é bom. Então a gente tem que fazer. Vocês jovens, eu que estou partindo para uma outra fase da vida, vamos sempre fazer isso, tá, pessoal? Muito obrigada. Diga lá. Eu tinha 3 perguntas para finalizar. Se você sempre quis trabalhar com isso, com empreendedorismo, qual foi o seu maior desafio
desses anos trabalhando com isso. E qual dica você daria para a gente que está começando agora, que a gente vai enfrentar muita coisa ainda, que seria essencial para a gente colocar em... Bem, eu rapidamente vou tentar resumir aqui para você. O empreendedorismo sempre teve na minha vida. Eu trabalho com uma empresa com meu pai desde os 12 anos, atendendo telefone, atendendo cliente, pensando, nossa, como que a gente pode vender mais? Aconteceu isso. Eu fui estudar educação física, mas antes eu fiz administração de empresas. Então, uma coisa que está assim, né, na vontade mesmo. Eu, com 15 anos, estudava numa escola VIP de Taubaté. Eu vendia house, chicletinho, né, assim, porque não tinha cantina. Então vamos pensar que tudo isso é empreendedorismo. A dica que eu deixo é que faça. Vai lá e faça com responsabilidade, sem prejudicar o outro, sem te prejudicar. Porque às vezes a gente faz aqui um processo assim, muito longo, muito grande, você não consegue chegar até lá. Então por isso que eu fui fazendo as coisas aos poucos. Começa do menor, vai ampliando e sempre conhecimento. Cada palestra, cada leitura, muitos livros sobre todos os temas que você queira. E tinha uma outra pergunta. O maior desafio foi saber se um dia eu ia estar aqui com vocês, né? Grande desafio, porque para eu entrar numa indústria multinacional, facinho. Já até trabalhei na Alstom por um ano com ginástica laboral, mas o desafio foi largar tudo isso e viver da arte, do empreendedorismo, que um dia eu faturo 30 mil, às vezes eu fico 3 meses sem faturar nada. Às vezes eu invisto num cara que eu acho que ele é top, eu faço marketing, faço tudo, e ele resolve parar no meio do caminho. Esse é o desafio. Aí, aqui em São Luís, agora com a igreja renovada, nós estaremos lá, vocês estão convidados a passar por lá, conhecer nosso trabalho. Para esse ano a gente vai trabalhar com os violeiros, pessoal bem simples, ó. Primeira vez que eles ganham dinheirinho no chapéu. Box 23, que é outro trabalho. E aqui para encerrar, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Para esse ano tem aqui Luara de novo com essa fera aqui do Balé Bolshoi. Tem mais Paulo Freire. E tem aqui o trabalho que vocês vão ver esse mês ainda. A dengue na escola, hein? Inimigo número 1, com Edu Lourenço. É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Para poder ter esclarecido algumas coisas. Mas, na verdade, com a sua resposta, eu não tenho uma questão muito técnica para te dizer, mas pela experiência e pelo tudo que passou aqui, acho que dá para você ter uma ideia que criatividade é um pouco de liberdade. Você tem que, acho que define tudo. Liberdade e um pouco de loucura. Obrigada, viu, pessoal? Mozão. Queria parabenizar a organização, viu? Desde o convite, através da Ingrid Galhardo. Agradeço aquele texto lindo que coloca à disposição estacionamento, diz que vai ter um monte de coisa. Realmente, a recepção aqui foi linda. E a vocês que eu conheci agora, prazer. Você está convidado a dar uma amostra do que você faz para a gente produzir, tá bom? Estamos aqui então com a Cláudia Helena, palestrante, aqui nessa semana Paulo Freire, aqui com conteúdo mais na matéria de marketing, né? Qual foi, Cláudia Helena, o que você veio palestrar? Bom, o tema da palestra foi empreendedorismo, inovação e criatividade. Foi um pedido assim de alunos aqui mesmo da escola que tinham assim alguma referência sobre os trabalhos que eu tinha feito. Então achei bem coerente poder participar
uma vez que a escola Paula de Souza é uma escola técnica, né? Então a proposta foi trazer a experiência que eu tive com produção artística, com gestão cultural, para que eles pudessem implementar isso, principalmente no curso de marketing que é oferecido aqui pelo Centro Paula Souza. E nós conhecemos todos os seus trabalhos também lá pela TV Cidade. E aqui, a criatividade teve que ser maior com os alunos que são jovens? Bom, eu tive uma canja bem bacana na TV Cidade, aí, né, à frente da câmera, fazendo algumas entrevistas. Então, a oratória foi aprimorada nesses tempos, apesar de eu gostar de falar em público desde criancinha, né? Mas realmente cada público é diferente, os cuidados, né, da mesma maneira que a gente vem para poder orientar, instruir, dar dicas, também tem que ter muito cuidado para não ser o oposto disso, né? De repente desmotivar ou talvez ser desinteressante. Eu acredito que a palestra tenha sido mais um bate-papo, uma troca de experiência, né? Uma apresentação da experiência para um grupo bem jovem. Fiquei muito satisfeita e, assim, lisonjeada pelo convite. Cláudia, nós acompanhamos, né, a sua palestra e nós vimos realmente isso, que você trouxe o tema de forma mais com experiência de vida. Qual o intuito disso, né? Qual o propósito de trazer este tema, mas não com forma tão técnica, mas de forma mais de experiência de vida? Bom, falando de um curso técnico, a maioria das pessoas aqui ainda devem estar no seu primeiro emprego ou fazendo ainda formação, né, para que venha desenvolver alguma especialização em alguma área. Como o tema é empreendedorismo, inovação e criatividade, eu achei que seria muito pertinente falar sobre essa jornada de vida dentro da cultura, porque cultura é motivante, né? A cultura aqui na região, ela vinha num processo de não valorização. Então, a inovação do trabalho, a oportunidade que nós tivemos de desenvolver alguns trabalhos aqui na região, foi mais próximo do público, né? Uma coisa que a experiência que eu estava passando é de coisas de Taubaté, de São Luís, de regiões próximas que eles podem se identificar e perceber que tudo que eu fiz, né, toda a experiência, foi através da prática, da capacitação, de coisas importantes para tocar a vida à frente. Muito obrigado pela entrevista. Edmilson Oliveira para a TV Cidade, a nova cara do Brasil.